E aí, pessoal? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a contradição do heroísmo por parte de quem cria animais para consumo. Eu acredito que não seja novidade para ninguém situações em que as pessoas supostamente salvam animais de uma morte precoce. Em casos, por exemplo, de enchente, em casos assim circunstanciais, né? Em que a pessoa vai lá para ela evitar, né, que o animal morra, ela o salva e leva, né, para um lugar seguro. Só que essa salvação não é uma salvação paliativa, é realmente a salvação do animal, não passa mais do que meses para que ele seja executado para consumo humano, ou seja, para que as pessoas consumam sua carne, ou para que ele seja objetificado ou explorado de alguma outra forma. Então é válida essa salvação, se pensarmos bem, quero dizer, o que está havendo naquele momento não é a salvação do lucro de quem cria aquele animal, afinal, será que a pessoa de fato se preocuparia tanto em salvar aquele animal se ele não gerasse nenhum tipo de benefício para ela? Claro que há situações em que animais são salvos, mas nesse caso são normalmente cães e gatos. Já no caso de suínos, no caso de bovinos, caprinos e outros animais, acredito que seja realmente muito difícil alguém salvar esses animais de alguma forma que não seja visando, né, o benefício econômico. Nós sempre nos deparamos, né, com notícias de pessoas retirando animais que são criados para consumo de buracos, da enchente, de iminente perigo, né? Será que as pessoas fariam isso de bom grado se aquele animal não pudesse gerar nenhum tipo de retorno financeiro? Isso se enquadra, né, na questão do especismo, né, que é nos colocarmos, né, em posição de superioridade e tratarmos os animais simplesmente como bens móveis, né? Ou seja, são seres, né, que nós criamos, nós cuidamos deles pensando em algum benefício. Ou seja, se não houver o benefício, nós não os criamos. Então há sempre, né, um jogo de interesses ali. Eu acredito que se muitas pessoas pesarem a dificuldade e o sacrifício que elas terão para salvar esses animais, se de repente o benefício financeiro não existir, provavelmente elas abandonariam esses animais onde eles estão. Fazemos muitas coisas, né, visando algum tipo de interesse, tanto nas nossas relações humanas, quanto nas nossas relações com seres não humanos. Há sempre ponderações em relação a o que eu vou ganhar com isso, que tipo de benefício isso vai me trazer. Isso vai me ajudar de alguma forma? Falta um pouco da questão da alteridade, da empatia, de você se colocar simplesmente no lugar do outro e não pensar em ganhar nada com isso. Quero dizer, claro que de alguma forma nós ganhamos, né? Nem que seja uma consciência mais tranquila, algum tipo de retorno sempre existe. Mas seria interessante, né, se não pensássemos, né, simplesmente no benefício que um ser vivo pode nos proporcionar. Nós deveríamos, eu acredito, que ser motivados pela nossa própria condição moral e ética. E para além, inclusive, da justiça, das questões de legalidade, porque há coisas, né, que são erradas, que não são respaldadas legalmente. Então, nós precisamos, né, recorrer ao bom senso, à nossa própria consciência. E essa questão de interesse, ela infelizmente é muito presente, até mesmo nas nossas relações com animais domésticos. Por exemplo, muitas pessoas acabam levando para casa um animal porque pensa, por exemplo, que aquele animal vai atender a necessidade de alguém, ou seja, vai suprir, né, uma carência humana, ou, por exemplo, ele vai servir para entreter uma criança, né, ou vai, de repente, servir até mesmo para impedir, né, a invasão de criminosos em sua casa. Elas não pensam simplesmente em levar aquele animal para casa para cuidar dele, porque ele é um ser senciente
mas que não é independente, ou seja, ele depende, né, de nós, seja para alimentação, moradia e tudo mais. O animal, na realidade, ele não tem obrigação de proporcionar nada de bom para ninguém, né? Esse não é o papel dele. Ele é um ser de outra espécie e com necessidades bem específicas. Há 3 gatos que moram comigo. Eles têm personalidades bem diferentes. Um deles é mais carinhoso, os outros não. Mas nem por isso eu vejo isso como um defeito. É uma característica da personalidade desses animais. E não cabe a mim interferir nisso. São simplesmente características pessoais, assim como os seres humanos têm suas próprias características. Mas há pessoas que às vezes veem isso como uma falha e de repente decidem doar esse animal ou se desfazer dele porque ele não atende suas necessidades humanas. Uma pessoa carente tende a não ver com bons olhos, às vezes, um animal com um comportamento que não é tão dócil, que não é tão carinhoso. Mas não seria isso um equívoco, nós colocarmos expectativas humanas em animais? E não entra na questão de que nós estamos cuidando, nos responsabilizando por um animal, simplesmente levando em conta o benefício que ele pode nos proporcionar. Quando uma pessoa sofre um acidente, mesmo com a possibilidade de que ela fique paraplégica, nós não cogitamos assassiná-la, não é mesmo? Então, por que no caso de animais não humanos, criados para serem explorados ou consumidos, como cavalos, bois e vacas, nós não estendemos essa mesma consciência, ou seja, de que eles merecem viver mesmo com certas limitações? Um animal cai em um buraco, as pessoas se mobilizam para ajudá-lo. Aquele monte de gente em volta e todo mundo querendo ajudar, querendo livrar aquele animal de uma situação tão triste e tão difícil. As pessoas pegam cordas, elas chamam o corpo de bombeiros e todo mundo acaba conseguindo tirar aquele animal de lá. Aí na semana seguinte, essas pessoas comemoram fazendo um churrasco com a carne daquele animal que foi salvo. Qual é o sentido disso? Qual é a coerência disso? Valeu a pena ter salvado aquele animal? Existe algum senso moral nesse ato? Eu acredito que não. E essa é uma situação que acontece com muita frequência. Eu acredito que essa seja uma das contradições da nossa realidade. E uma contradição que ela está tão arraigada na nossa cultura que muitas pessoas acabam não percebendo o quão surreal ela é. Quero dizer, por que salvar um animal se logo depois ele vai ser morto? Claro que é ponderando a questão do lucro, né? As pessoas estão tão imersas em uma ideia romântica de que estão realmente fazendo o bem por alguém, neste caso não humano, que elas não se importam com o que acontece depois. Por quê? Porque elas vão ponderar apenas os seus atos. Ou seja, eu fiz o bem, é isso que importa. É isso que interessa e é o que eu vou registrar na minha mente para que eu me sinta como um ser humano de bem, né? Agora, no caso do animal, pouco interessa o destino dele. Se ele vai ser, de repente, torturado, violentado, se ele vai ser morto e reduzido a produto, alimento. Vou citar um outro exemplo. Um sujeito me mantém cativo em um lugar. De repente, corro um risco iminente de morte, de morrer antes do prazo estabelecido por ele. Então, ele me salva. Ele pode ser considerado um herói por ter impedido que eu morresse antes do prazo estabelecido? Claro que não, porque isso não muda o fato de que ele está simplesmente ponderando o que ele vai deixar de ganhar com isso. Ou seja, ele leva em conta apenas os interesses dele. E é o mesmo que acontece com os animais. Ou seja, se uma pessoa impede que um animal morra antes do prazo estabelecido, mas simplesmente porque ela vai deixar de lucrar algo com isso, ela jamais pode ser considerada uma figura heróica. Podemos perceber que há muitas situações, muitas circunstâncias em que demonstramos pouca empatia,
pouca alteridade e pouca consideração pelo outro, simplesmente porque o outro não somos nós.